O governo, mais uma vez, mostra que está sem rumo e até os jornalistas da esquerda começaram a dizer isso porque não conseguem mais esconder o fracasso econômico que é o governo. Não só na questão econômica, como em várias outras áreas. O governo simplesmente reclamava da morte dos Yanomamis e bateu recorde. O governo simplesmente reclamava da dengue e simplesmente tivemos recorde de morte com dengue. Simplesmente reclamava da vacina, não teve vacina para dengue. E por aí vai. Falava aí das florestas, da matar, e simplesmente lá na COP30 devasta a floresta amazônica para fazer uma estrada. Ou seja, o governo é um engodo. Vamos falar sobre isso e ver o que está passando no X como notícia? Então, aquela galera que fez o 50 em algarismo romano de forma muito forte, começou a abandonar o barco. Está lá o Joaquim Pereira, muito engraçado, todo mundo conhece ele na rede, botou aqui e separou o que o Merval Pereira falou. Lula repete o governo Dilma que quebrou o país. PT tem uma visão desenvolvimentista inconsequente e o mercado vê que tem uma barreira à frente e não vai ser superada. Isso é agora, de agora. Isso aqui não é matéria antiga, não. Sim, é um repeteco. A gente já até comentou isso a respeito. Mas tá aí, agora até o Merval Pereira tá pulando o barco. É isso aí, ele falou bem. Lula repete o governo de Dilma que quebrou o país. Exato, o país está quebrado. A verdade é essa. Nós não podemos mais tentar esconder. Tudo bem, você ali que assiste uma TV Globo, assiste o Globo News, assiste esse pessoal jornalista aí baba-ovo, tudo bem, você vai acreditar que o país está bem. Mas quando você chega lá no supermercado, você começa a ver que a coisa não está bem. Você vai no posto de gasolina, o combustível está aumentando, está tudo aumentando. Aí você quer dizer que o quê? Que o país está bem? Não sei. Eu não concordo muito com isso, não. O Estadão, que já vem também batendo no Lula há muito tempo, vai lá. A inflação é teimosa. A cada mês a evolução dos preços mostra que o presidente Lula de nada adiantam medistas populistas para conter a inflação. Mas Lula não se convence. Claro, porque o Lula nunca governou o país. O Lula é um populista, é um comunista populista. Ele mesmo se orgulha de dizer que ele é comunista. Ele teve lá, pegou o microfone lá numa apresentação e eu me orgulho de ser comunista. Eu estou mais maduro que o Maduro da Venezuela. Ou seja, ele dá todo indício. Ele se aliou ao Irã, à China, à Rússia, à Coreia do Norte. Ou seja, só gente boa. Venezuela, Cuba, Ortega ali na Nicarágua, só gente boa. E você acha o quê? Que um presidente desse vai se preocupar com um país? Não, ele está se preocupando com o projeto de governo dele, que deu errado de novo, e deu errado em todo lugar do mundo. Mas eles insistem, e meia dúzia de pessoas aí que ainda vota nesse pessoal, que simplesmente tem uma pecinha quebrada, acha que isso vai dar certo. Não dá certo nunca. Toda vez que implanta, dá M. Mas eles continuam achando que isso é bom para o brasileiro. E os dados do IBGE já estão mostrando que a inflação já passou de 5%. E olha, isso com a inflação de fevereiro, que bateu 1,23%. Março já está acusando uma inflação próxima a 1% de novo. O que vai ocorrer? A inflação pode chegar a quase 6%. Ora, nós estamos ainda em março e vamos ter uma inflação já de 6% ao ano. Quando chegar final do ano, nós vamos o quê? Já vamos ter ultrapassado de 10% se continuar desse ritmo. E vai ter gente dizendo ainda que o Brasil está bom, que está tudo tranquilo, que a culpa é do Campos Neto, que é o Banco Central antigo, a herança do Bolsonaro. Ora, mais de 2 anos de governo, o cara vai continuar falando em herança maldita? Cara, isso não cola mais, tá feio, né? Eu vou dizer uma coisa para você, às vezes eu fico até enjoado de fazer um vídeo desse, porque é repetir o que está todo mundo vendo que parece que ninguém vê. E aqui o Fonseca dá mais uma notícia. Grupo BBM, que é de logística, pede recuperação judicial. Olha, eu já falei sobre recuperação judicial da Bombril, que foi embora, já falei da Piraquê, que fechou fábrica em São Paulo, já falei da Mitsubishi, que fechou a fábrica de motores da L200, já falei qual foi a empresa que eu falei também que fechou lá na Zona Franca de Manaus? Pioneer. A Pioneer também fechou fábrica. Olha só, esse é o Brasil. E o governo dizendo que está tudo bem, que a gente tem a menor taxa de emprego, que o PIB está crescendo. Sim, o PIB está crescendo, tá. Um gasto do governo. Não são os gastos da empresa, não é a economia real que está crescendo, é o governo gastando dinheiro. Porque um dos cálculos do PIB é o gasto do governo. Então o gasto do governo está super elevado. Então infla o PIB de forma que maqueia os demais números. Essa é a grande verdade. E o governo, óbvio, com aquelas ideias geniais, tem uma grande solução para a inflação. Aí o Alckmin. Alckmin defende retirada de alimentos e energia do cálculo da inflação. Ah, cara, olha só, isso aumentou muito, tira, não vale o cálculo. Às vezes as pessoas não comem, as pessoas não usam luz. Ah, a população não usa isso. Para que você precisa medir o preço disso? Não tem necessidade. Aí se o material escolar ficar caro, tira também. Se a passagem ficar cara, tira também.
que vai acontecer? Ninguém acredita no governo. Sinceramente, você acredita nos números do IBGE? Eu particularmente não acredito, porque cada hora eles fazem uma mudança de metodologia. Então o que ocorre? Eles simplesmente ignoram um monte de coisa para dizer que o governo está indo bem, que o número está positivo. E agora aqui, como eles não têm mais o que fazer, começaram a escancarar. Tá vendo que ninguém mais acredita no IBGE e o próprio governo está se metendo o Alckmin, dizendo o seguinte: retira os alimentos e energia do cálculo da inflação. Daqui a pouco a inflação vai servir para quê? Para nada. Simplesmente não adianta você tentar tapear esses números, porque mais uma vez eu digo, quando você chega lá no supermercado, você vê o preço mais caro. Quando você chega no posto de gasolina, você vê o preço mais caro. Quando você chega para contratar um serviço, está tudo muito mais caro. A passagem de ônibus está mais caro, está tudo mais caro. Você vai pegar um Uber, está mais caro. Está tudo mais caro. Por quê? Porque a inflação vem comendo, o descontrole do governo vem comendo. Então, cara, vamos prestar atenção, não vamos mais acreditar nisso aí. Se proteja, porque as coisas devem piorar. O Banco Central já falou que na próxima reunião deve aumentar a taxa de juros para tentar conter a inflação e ele não vai conseguir conter. Por isso que o Alckmin está dizendo o seguinte: olha, vamos tentar mesclar aqui, vamos tentar esconder, vamos fraudar. A verdade é essa, vamos fraudar o número do IBGE da inflação para que o Banco Central não possa aumentar os juros e fingir que está tudo bem. Pô, cara, isso vai dar certo? Não, tem tudo para dar errado. Ok? Então, se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Se você tem uma crítica, sugestão ou comentário, coloca aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. E querendo, se inscreve no canal para que nós possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.